A eleição dos membros da mesa diretora será feita por escrutínio secreto, mediante apresentação de cédula completa e por maioria absoluta de votos. Maioria absoluta de votos precisa de no mínimo 13 votos dos deputados, já que o parlamento é formado de 24. Maioria absoluta é metade do parlamento mais um. Metade de 24, 12, mais um, 13. 13 dá maioria. Precisa de voto favorável de 13. Tá certo? Ok? A eleição dos membros da mesa diretora será feita por escrutínio secreto. Cuidado, por que eu destaquei secreto? Porque eles trocam escrutínio secreto para dizer escrutínio público. Tá certo? Não é público, é secreto, mediante apresentação de cédula, que é um papel que consta o nome dos votandos, né? Melhor, dos candidatos, dos pretendentes. Você quer ser presidente, vai estar ali lá, o João da Silva, tracinho, presidente, tá certo? Manuel Pereira, tracinho, primeiro vice-presidente. Joana da Silva, tracinho, segundo vice-presidente, ok? Isso vem na cédula completa, ou seja, com todos os 7 cargos, né? E por maioria absoluta. Cuidado, porque só trocar maioria simples. Esta maioria absoluta é exigida para a primeira votação. Porque olha aqui, ó. Proclamada, tá? Parágrafo único. Não sendo obtida a maioria absoluta, porque veja bem, senhores, por maioria absoluta de votos, né? A eleição dos membros da mesa diretora será feita por escrutínio secreto, mediante apresentação de cédula completa e por maioria absoluta de votos. E se não tiver maioria absoluta? Tá certo? Ou seja, não houve votação favorável, né? Você que candidatou, você não conseguiu 13 votos. Você precisava de 13 votos para ser eleito, você não conseguiu. Você conseguiu 12, 10, 9, tá certo? Aliás, ninguém conseguiu, e aí então passa para uma segunda votação, encerra aquilo ali, o presidente evidentemente vai anunciar isso, dizendo que não houve quórum suficiente, conforme determina o artigo 11 do regimento interno, e por isso será aplicado o que dispõe o parágrafo único do mesmo artigo. E aí diz o parágrafo único: não sendo obtida a maioria absoluta, será eleita a composição da mesa diretora, que alcançar maioria relativa em segundo escrutínio, em segundo turno, em segunda votação. Proclamada e empossada a mesa diretora pelo presidente, encerrar-se-á a sessão, anunciando a abertura dos trabalhos, com as formalidades de praxe, em 2 de fevereiro. Em 2 de fevereiro. Encerra-se e vem em 2 de fevereiro. Se for fez a eleição no dia 1º de fevereiro, encerra, no próximo dia já começa a sessão legislativa. Se fez em setembro, tomarão posse os eleitos no dia 1º de fevereiro do próximo ano, que seria a terceira sessão legislativa. Tá? A eleição da mesa diretora ou o preenchimento nela de qualquer vaga far-se-á com obediência às seguintes exigências e formalidades, ok? Falaremos agora da formalidade, mas eu retorno ali para ver se você gravou isso aqui, ó. Qual é o quórum, maioria absoluta, ou, num segundo escrutínio, maioria relativa, maioria absoluta no primeiro escrutínio e maioria relativa no segundo escrutínio. Porque olha aqui, ó, a eleição dos membros da mesa diretora será feita por escrutínio secreto, não público, né? Votação secreta e não público. Ou seja, a votação não é aberta. Eu estou votando no Marciano Xavier para presidente. Não, é secreto. Você recebe a cédula e, da forma como ocorre na eleição, né? Como todo cidadão, ou seja, a votação é secreta, você não vai anunciar, o parlamentar não vai anunciar o seu voto. Muito bem. A eleição dos membros da mesa diretora será feita por escrutínio secreto, mediante apresentação de cédula completa e por maioria absoluta de votos. Maioria absoluta no primeiro escrutínio, porque se não for possível,
Não sendo obtida a maioria absoluta, e passa-se para um segundo escrutínio. Será eleita a composição da mesa diretora, que alcançar a maioria relativa em segundo escrutínio. Tá certo? Então, maioria absoluta no primeiro e maioria relativa no segundo escrutínio, na segunda votação. Escrutínio aqui, para nós, é sinônimo de votação. Tá certo? E aí, os eleitos serão proclamados, serão anunciados pelo presidente e inicia o trabalho no dia 2 de fevereiro. Artigo 12. Fala sobre as exigências e as formalidades. A eleição da mesa diretora ou preenchimento nela, de qualquer vaga, far-se-á com obediência às seguintes exigências e formalidades. Agora vem uma série de exigências, senhores. Primeiro, presença da maioria absoluta dos deputados. Lembra que eu falei? Para começar. Não quero nem saber em quem você vai votar, até porque é secreto. Não quero saber ainda da eleição em si. Para abrir, né, para abrir para a eleição, para iniciar esse trabalho, o trabalho de escolha, precisa de, no mínimo, ali a maioria absoluta dos deputados. Porque, veja bem, porque o próprio é uma exigência, né? Presença da maioria absoluta dos deputados. Ou seja, tem que ter a presença. Se é 24, tem que estar no mínimo 13 deputados ali. Tá certo? Não estou nem dizendo de a votação em si, mas sim para iniciar os trabalhos de votação. Faz-se a chamada, né, que veremos aqui. Estão presentes no mínimo 13 deputados? Sim. Então nós já podemos aqui proceder à escolha, fazer a escolha da mesa diretora. Ah, não. Dos 24 deputados só tem 10. Só tem 11 e 12. Ó, pessoal, então, infelizmente, não vai dar para fazer a eleição hoje. Aí é que entra a questão, inclusive, da mesa provisória. Uma mesa provisória vai ser escolhida para, em 24 horas, fazer a eleição. Tá certo? Por que será? Porque não houve a maioria absoluta presente ali. Ah, não! Dos 24 estão ali 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24. Já podemos fazer a eleição. Tá? Chamada dos deputados, claro, para ver se tem o quórum para instalar, para abrir os trabalhos, que é inclusive na ordem do dia, tá certo? A chamada dos deputados, né? Cédula completa, né? Como é que é a votação? Em cédula completa, impressa ou datilografada, com os nomes dos votantes, ou seja, dos pretendentes, para os cargos, precedidos da indicação do posto respectivo, dos pretendentes, dos votandos, tá? Para o cargo. Ó, tá ali, ó, João da Silva, né? Não vou falar nome de deputados hoje para não causar, não ter problema, não ter qualquer suspeita ou alguma coisa, dizer, não, está falando nome de deputados que está, porventura, eleito já, ou que está no poder, para não caracterizar qualquer tipo de propaganda. Vamos falar o João da Silva, então. João da Silva, ele é pretendente para o cargo de presidente, tá certo? Vai estar o nome dele lá, e em seguida, lá na cédula, no papel, né, no papelzinho, e em seguida, o nome do posto a que ele pretende. João da Silva, tracinho, vai estar lá, presidente, tá? Mané Pereira, tracinho, primeiro vice-presidente, e assim sucessivamente, tá certo? Então, cédula completa, impressa ou datilografada com os nomes dos votantes para os cargos, precedidos da indicação do posto respectivo, tá certo? Colocação em cabine, na casinha, né? Colocação em cabine indevassável das cédulas em sobrecartas que resguardem o sigilo do voto, devidamente autenticadas pelo presidente. Senhores, colocação em cabine, né? Em compartimento indevassável, ou seja, inviolável, tá certo? Das cédulas, dos papéis, né? Contendo o nome dos votandos, o nome dos pretendentes, com a indicação do posto respectivo. Em sobrecarta. Sobrecarta nada mais é do que um envelope, pessoal.
né, o envelope onde será colocado as cédulas, tá, que resguardam o sigilo do voto devidamente autenticada pelo presidente. Colocação das sobrecartas em urna à vista do plenário, tá certo? Colocar sobrecartas em urna à vista do plenário, dos envelopes, tá? O presidente convidará um deputado de cada representação partidária para acompanhar junto à mesa os trabalhos de apuração, tá certo? Cada partido tem sua representação. O presidente vai convidar cada um, convidará cada um para acompanhar, inclusive para proceder à fiscalização. O secretário, designado pelo presidente, à vista das bancadas representadas junto à mesa, retirará as sobrecartas das urnas, fará a contagem das mesmas e, verificada a coincidência do seu número com o dos votantes, do que será cientificado o plenário, as abrirá, separando as células por chapas. Ou seja, senhores, aqui um secretário, né, designado pelo presidente, tá certo? Retirar esse secretário, né, evidentemente, daqueles que têm bancada, dos que participam ali um dos 24, evidentemente, tá certo? Para proceder, retirará a sobrecarta e aí, né, abrirá na presença de todos, tá? Leitura dos votos em voz alta. Sim, mas não é secreto, Marcelo? Sim, mas aqui já é o secretário anunciando, né? Leitura dos votos em voz alta, não é nem o secretário, por escrutinador aqui é contador, como se fosse aquele que conta voto, e sua anotação por outro, porque terão, além do secretário, 2 escrutinadores, tá certo? 2 escrutinadores, tá? Um vai tirar, abrir e vai ler o voto. Ó, esse voto foi no João da Silva. E o outro escrutinador vai anotar a votação para, no final, fazer a contagem e verificar se deu ali a maioria absoluta no primeiro escrutínio, na primeira votação, ou maioria simples na segunda votação. Leitura dos votos em voz alta por um escrutinador e sua anotação por outro. Ou seja, cuidado, 2 pessoas, 2 deputados, tá certo? Um lerá, vai retirar a cédula da sobrecarta, né? E vai ler, né? Dos que já votaram, evidentemente, e vai ler. O outro vai anotar, porque senão vem a pegadinha. A leitura dos votos em voz alta pelo escrutinador e anotado por este. Não, um escrutinador lê em voz alta o voto e o outro anota, anotado por outro, à medida que apurados, na medida que vai fazendo a contagem, tá? Invalidade de cada cédula, invalidade da cédula que não atenda ao disposto no inciso 3º, ou seja, lá da sobrecarta, invalida, se não coincidirem. Maioria absoluta de votos para eleição em primeiro escrutínio, porque o primeiro escrutinador lê o voto em voz alta, o outro anota. No final faz a contagem. Ó, presidente, aqui deu maioria absoluta. Ok, então anuncia, proclama os eleitos. Presidente, não alcançou o quórum, não alcançou maioria absoluta. Procede-se uma nova votação. Maioria relativa para a eleição em segundo escrutínio. E eleição do mais idoso em caso de empate. Ou seja, não foi possível, houve empate no que tange imagina os senhores que tenha mais de um pretendente a determinado cargo, mais de um pretendente a determinado cargo. Empatou, se empatou, o mais idoso é eleito. Comunicação pelo presidente dos nomeados, dos nomes dos votados para cada cargo. Proclamação dos eleitos, proclamação do resultado, tá certo? Proclamação, na verdade, é anunciar o resultado. Posse dos eleitos, mediante assinatura no livro próprio, lembrando que a posse dos eleitos será no dia 1º de fevereiro, até para a eleição que houve em setembro. A posse será no livro próprio. Será de 2 anos o mandato do membro da mesa diretora
permitida a reeleição. Aqui certeza, pessoal, que o examinador vai construir uma pegadinha para você, tentar conduzir você a erro. Você não caia nesse erro do examinador. Por quê? Aqui certamente estará o que era antigamente. Olha só, antes era o artigo 24 da Constituição Estadual disciplinava o seguinte: os membros da mesa e seus respectivos substitutos serão eleitos para um mandato de 2 anos, proibida a reeleição para os mesmos cargos. Só era possível a reeleição para outro cargo. Por exemplo, o presidente poderia ser reeleito se fosse para vice, o secretário podia ser reeleito se fosse para presidente, não podia a reeleição para o mesmo cargo. Em 2012, o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Estadual sofreu uma alteração pela emenda constitucional número 63, alterando esta parte final, que ficou assim, ó: os membros da Assembleia, os membros da mesa e seus respectivos substitutos serão eleitos para um mandato de 2 anos, na forma estabelecida pelo regimento interno da Assembleia Legislativa, permitida a recondução. Aqui era proibida a reeleição para os mesmos cargos. Aqui, permitida a recondução. Aqui era proibida a reeleição. Agora é permitida a recondução. Então, você pode participar novamente? Pode. Tá certo? Antes não podia. Então, muito cuidado, tá? Será de 2 anos o mandato do membro da mesa diretora, permitida a reeleição, segundo o regimento interno da Assembleia, segundo o artigo, o parágrafo 1º do artigo, exatamente, do artigo que fala do artigo 12. Parágrafo 1º do artigo 12 permite, então, a reeleição. Cuidado com isso, senhores. Tá? Será de 2 anos o mandato do membro da mesa diretora, permitida a reeleição. A pegadinha vai: vedada a reeleição, vedada a recondução, negativo. Tá? O presidente, ao anunciar que procederá à eleição da mesa diretora, designará, dentre os deputados das maiores bancadas, 2 escrutinadores, para auxiliarem o secretário na tarefa de votação e apuração. Um escrutinador fará a leitura e o outro anotará, ajudando o secretário. Então, cuidado. Secretário faz a contagem do voto, o anúncio? Não. Quem faz são os escrutinadores. Escrutinadores é aquela pessoa escolhida daquele que tem do partido que tem o maior número de deputados, porque é da maior bancada, das maiores bancadas. 2 serão escolhidos para auxiliarem no serviço de votação e apuração, mais especificamente no serviço de apuração. Tá certo? Fala de votação e apuração. Falo mais especificamente na apuração, porque um vai anunciar o voto em voz alta e o outro vai anotar. Tá certo? Tá? Então, senhores, muito cuidado com a reeleição. É permitida a reeleição, desde que seja para o mesmo cargo. Falso. Né? Se cair lá para você, será de 2 anos o mandato do membro da mesa diretora, permitida a reeleição para o mesmo cargo. Permitida a reeleição, desde que seja para o mesmo cargo. Falso, senhor. Permitida a reeleição, pronto. Pode ser, inclusive, para o mesmo cargo. Essa é a alteração que teve. Está aqui o artigo 24, que já mostrei para os senhores, que está até riscado aqui para dizer que esta redação, que proibia a reeleição para o mesmo cargo, foi alterada em 2012 e agora ficou da seguinte forma: permitida a reeleição. Tá certo? Artigo 13. Não sendo eleita desde logo a mesa diretora definitiva, os trabalhos da Assembleia Legislativa serão dirigidos por uma mesa diretora provisória, constituída na forma do artigo 5º e 6º, que terá competência restrita de proceder à eleição dentro de 24 horas. Tá certo? Primeira observação: essa mesa diretora, ela é provisória. Segunda observação:
ela é provisória por quê? Porque ela tem a função restrita, específica, é temporária, só para fazer a eleição no prazo de 24 horas, tá certo? Por inúmeros motivos, pode ser que não foi possível fazer a eleição, tá? Porque não tinha ali, por exemplo, presente a maioria absoluta dos deputados. E para proceder à eleição, para fazer a eleição, primeira providência, tanto que faz a chamada, é verificar se há um quórum mínimo de instalação, um quórum mínimo para proceder, para fazer essa eleição. E o quórum mínimo, 13 deputados têm que estar presentes. Só tem 12, não tem. Escolhe uma mesa diretora e ela tem 24 horas para fazer a eleição. E aí, né, essa mesa diretora é escolhida da forma do artigo 5º e 6º, ou seja, como é que escolhe? Opa, maior número, escolhe-se aquele que tem maior número de mandato, o último presidente ser eleito, quem assumiu pela última vez a primeira, a segunda vice-presidência, os secretariados e assim sucessivamente, tá certo? Tranquilo? E aí, senhores, a instalação da sessão legislativa, que é objeto da nossa terceira aula, tá certo? Então, hoje nós falamos de quê, pessoal? Hoje nós falamos de quê? Hoje nós falamos da escolha da mesa diretora. Faça um resumo, se porventura ficou algo que você não entendeu, você vai fechar agora no resumo. Vamos lá? Bom, senhores, primeira coisa, a mesa diretora é escolhida quando? 1º de fevereiro, 1º de fevereiro, no dia da posse dos deputados estaduais, no dia da posse é escolhido, né, a mesa diretora para os primeiros 2 anos, para o primeiro biênio, tá certo? Né? Depois que empossa os deputados, encerra aquela sessão e marca uma outra para o mesmo dia para escolher a mesa diretora. Beleza, isso é tranquilo. No dia 1º de fevereiro, do início, ou seja, do primeiro ano da legislatura. Nesse mesmo dia já dá posse para o pessoal. Tranquilo. Esse pessoal, esses setos, né, serão os dirigentes da Assembleia Legislativa, chamado de mesa diretora, para 2 anos. E o 3º e o 4º ano tem mais uma eleição. Essa eleição é feita no setembro. Em setembro do segundo ano, no última sessão ordinária, ou seja, a última reunião, tá certo? Na parte da sessão chamada ordem do dia, Eleita a mesa diretora, está apenas eleita. Só vão tomar posse os membros da mesa diretora no dia 1º de fevereiro do 3º ano da sessão legislativa ou 3º ano da legislatura, tá certo? Para mandato de 2 anos, permitida reeleição. Cuidado com a pegadinha, sendo vedada a reeleição, exceto para o mesmo cargo. Falso. É permitida a reeleição, não interessa se para o mesmo ou para outro cargo, tá certo? Sujeito que foi eleito para presidente. Agora, se ele quiser continuar como presidente, ele pode candidatar-se também? De novo? Pode. Não, ele não quer ser presidente. Agora ele quer mexer com a gestão administrativa. Agora ele quer ser o gestor. Ele quer ser primeiro secretário. Pode? Pode. A Constituição Estadual, até dezembro, né, vedava isso, tá certo? Em agosto do ano passado, de 2012, houve a alteração pela emenda constitucional número 63, possibilitando a reeleição dos membros. Não interessa se por mesmo cargo ou não. A vedação antes era proibida a reeleição para o mesmo cargo. Aí tinha que estar fazendo revezamento, né, professor? Isso, agora não precisa. Tá certo, pessoal? Tá? Essa mesa diretora tem toda uma exigência, tá certo? Lá do artigo 12, tá? Tem a chamada, tem que ter maioria absoluta presente. No primeiro escrutínio, o quórum de votação, o quórum da escolha da mesa diretora, tem que ser maioria absoluta. Não sendo alcançada a maioria absoluta, faz um novo escrutínio, aí basta maioria simples, tá certo? Tranquilo?
o presidente escolhe dois deputados para auxiliar o secretário no trabalho de votação e apuração. Essas pessoas escolhidas, esses deputados, são chamados de escrutinadores. O sujeito abre o voto e lê e o outro anota. São esses detalhes que você tem que se ater, não tem jeito, pessoal. E não trave a sua mente dizendo, não, regimento é matéria difícil, é detalhado, é chato. Não, porque você tem que fazer o seguinte, você tem concorrente. Muitos dos seus concorrentes estarão pensando assim, e você, não, vou aprender esse negócio aqui, e eu chego lá e vou fechar essa matéria. Tá certo? Mesa diretora, então, foi o nosso estudo de hoje. Nós já estudamos, então, o que é sessão legislativa, legislatura, período, que dia que é a posse, né? Lembrando que a posse dos deputados é no primeiro ano da legislatura e a posse da mesa diretora coincide com a seguinte situação. Primeiro ano da legislatura e a segunda mesa diretora do segundo biênio é no terceiro ano da legislatura, exatamente no dia 1º de fevereiro. Tá certo? Por exemplo, teve uma posse no dia 1º de fevereiro de 2013. Tá certo? Os senhores sabem que quando cai em dia de feriado, isso prorroga-se para o primeiro dia útil, passa-se para o primeiro dia útil. É sempre assim, não é isso? Tá certo? Continua à sua disposição. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail para mim, marciano.neves@hotmail.com.br ou o e-mail que aparece no vídeo de vocês, tá certo? Satisfação e até a próxima. Bons estudos. Lembrando sempre que você é o responsável pelo seu sucesso. Quanto mais você dedicar, mais chance você terá de conseguir uma aprovação, tá certo? Eu sempre parto do pressuposto seguinte, pessoal. Eu não sou melhor do que você. Sempre falei isso no concurso do Ministério Público da União, tá certo? E onde tivemos aprovação em massa. Pessoal, pensa da seguinte forma. Ora, se fulano de tal conseguiu, se o professor Silas hoje conseguiu passar para juiz, se o professor Luiz Antônio hoje é gestor governamental, não é isso? E conseguiu passar em inúmeros concursos. Se o professor Marciano também conseguiu passar em alguns concursos, eles não são melhor que eu. Tá certo? Nós não somos melhor que você. Agora, senhores, é dedicação. Tá certo? E eu falo para você, hoje você tem a tecnologia. É diferente do nosso tempo, em que eu precisava de 3, 4, 6 meses ou anos para conseguir a aprovação. Hoje, você vê, no concurso passado já teve gente que estudou 2, 3 meses e passou. Estudou durante o curso e passou. Por quê? Hoje você tem a tecnologia, pessoal. Hoje você tem internet, hoje você tem aí à disposição cursos online ou inúmeras oportunidades, inúmeras vias de acesso à informação, coisa que há 10 anos, por exemplo, não tínhamos, tá certo? E aí eu coloco à sua disposição para qualquer dúvida, quer trocar ideia, quer desabafar, né? Quer conversar sobre o concurso. Eu já falei para vocês que eu fui concurseiro há muito tempo, estou à sua disposição. Bons estudos e até a próxima, nossa terceira aula, que falaremos sobre a instalação da sessão legislativa. Você já sabe que sessão legislativa é cada ano da legislatura. Tá certo? Cada ano tem a sua instalação da sessão legislativa. É o próximo estudo nosso, objeto da nossa próxima aula, da nossa parte 3, tá certo? Satisfação, até a próxima.